Caminho Seguro FM. Momentos de oração. Momentos de oração. Vento impetuoso vem soprar aqui, como línguas de fogo vem, repousa sobre mim. Levanta-me, pois caído estou, sacia minha sede. Levanta-me, pois cansado estou, fortalece-me, Senhor. Oh, vem, Espírito Santo, encher o meu coração. Que alegria nesse domingo da ascensão do nosso Senhor estarmos juntos no terceiro dia dessa novena de Pentecostes. Seja muito bem-vindo, é uma alegria nós estarmos aqui, você aí nos preparando a cada dia, um dia por dia, nos preparando para receber e para viver essa solenidade de Pentecostes. Esse Espírito Santo que já veio, que vem todos os dias e que virá de forma plena, né, nesse domingo de Pentecostes, e nós estamos nos preparando. Lembrando sempre da Virgem Maria e dos Apóstolos no cenáculo, não é verdade? Então seja muito bem-vindo, curte, compartilhe, espalhe essa novena, né, para todos os seus amigos, as pessoas que você conhece, compartilha com a sua família e fala, vamos rezar essa novena de Pentecostes para que o Espírito Santo venha sobre toda a face da terra, mas venha sobre a nossa família. Olha que coisa bonita, que bom. Então seja muito bem-vindo, nós vamos iniciando então esse terceiro dia da nossa novena, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Já pedindo esse Espírito Santo Criador, através dessa oração Veni Creator. Então rezemos assim: Vinde Espírito Criador, a nossa alma visitai, e enchei os corações com os vossos dons celestiais. Vós sois chamado o intercessor de Deus, excelso dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons, e sois poder na mão do Pai, por Ele prometido a nós, por nós, seus feitos, proclamai. Nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli e concedei-nos a vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Terceiro dia da nossa novena. O tema de hoje é: as virtudes já estão em nós. Todas as virtudes infusas, os dons do Espírito Santo já estão em nós. A gente só precisa deixar elas crescerem, amadurecerem. E nessa novena, então, nós estamos vendo por que nós precisamos pedir o Espírito Santo. Antes, no entanto, a gente refletiu sobre o que ele faz dentro de nós.
Pelo batismo, nós ganhamos dele, do Espírito Santo, um organismo espiritual. Lembra do dia de ontem? Que nos permite realizar atos acima da nossa natureza. E hoje nós vamos então ver mais de perto esse organismo. Então, existe dentro do nosso organismo sobrenatural duas coisas, olha como é importante. As virtudes infusas, ou seja, fé, esperança e caridade, que são as virtudes teologais. A caridade é o amor. Então, dentro de nós tem essas virtudes infusas e também tem os dons do Espírito Santo, lembra? Sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus. Os dons do Espírito Santo, os dons de santificação pessoal. E aí a gente pode comparar assim como um barco, né? Assim como um barco sem remo, sem vela, é levado pela correnteza. Imagina, um barco lá num rio, né? Sem nada, sem vela, sem remo, sem nada. Vai sendo levado pela correnteza, vai descendo, né? Rio abaixo, vai seguindo o organismo, vai seguindo a correnteza, melhor dizendo. Então, esse então é um organismo assim, sem os dons, sem as virtudes teologais. Então, assim como um barco sem remo, sem vela, é levado pela correnteza, o nosso organismo, sem as virtudes infusas, que são os remos, sem os dons do Espírito Santo, que são como as velas, vai seguindo correnteza abaixo, rumo à destruição, rumo ao egoísmo, a minha vida e a sua vida. Sem o remo, sem as velas, sem as virtudes infusas, sem os dons do Espírito Santo, a nossa vida vai indo, correnteza abaixo, rio abaixo, vai cair num precipício. Mas quando nós estamos em estado de graça, ou seja, né, confessando com frequência, sem pecado mortal, essas virtudes estão no nosso organismo. E aí, então, nós, mesmo que a gente não veja, nós podemos senti-las. Como os nossos hábitos, né? A gente não vê, mas a gente sente. Assim como o fato da gente dormir não nos tira o hábito de andar, comer e tudo mais. Assim como essa habilidade de tocar um piano, né, tá dentro de nós, mesmo que a gente não treine, quando nós vamos ao confessionário. As virtudes estão no nosso coração. E quando nós estamos em estado de graça, essas virtudes estão ali vivas, trabalhando, se movimentando dentro de cada um de nós. Porém, não basta que nós tenhamos esses hábitos, ou esse amor, ou essa fé, né, ou essa esperança. É preciso que nós pratiquemos. Por isso que nós precisamos pedir a Deus essa graça, dessas virtudes, a graça desse Espírito Santo. Nos próximos dias da nossa novena, nós vamos falar com mais detalhes sobre esses atos, né, como fazer esses atos de virtude. Mas primeiro é preciso entender como tudo isso funciona. Às vezes a gente desiste, né, da nossa luta. Muitas vezes a gente desiste de progredir na vida espiritual porque nós não nos vemos capazes de amar, de perdoar, de ser uma nova criatura. Embora por nossa própria natureza realmente nós não sejamos capazes, Deus nos capacita pelo sacramento do batismo e da reconciliação, ou seja, da confissão. Os remos já estão conosco. Foi Deus mesmo que nos deu. Quem são os remos? As virtudes infusas: fé, esperança
e caridade. Porém, quando a gente vê um barco, né, com remo, a gente vê que vai devagarzinho, não é verdade? Vai progredindo, vai avançando, mas com muita dificuldade. Porém, quando nós vemos um barco que abre as velas e vem o vento, esse barco vai com velocidade, de tal forma que nem precisa mais dos remos. Esse barco avança, né? Avança rapidamente. Para nós vivermos as virtudes infusas, nós precisamos rezar, para que elas possam trabalhar em nós, estar em nós agora, para que os dons do Espírito Santo, ou seja, essas velas possam ser abertas e a nossa vida correr, é preciso abertura do nosso coração. Essas velas que se abrem e vem esse vento, esse sopro do Espírito Santo, e aí a gente avança rapidamente. Olha, é claro que as virtudes requerem de nós força e ação, como a gente já viu. Só depois de colocá-las em atos, é possível ir estendendo as velas do nosso barco, que são os dons do Espírito Santo. A dinâmica, então, é um pouco diferente do que acontece com as virtudes. Enquanto os remos, mesmo dado por Deus, precisam de nossa ação para produzir fruto, quais são os remos? Virtudes infusas, fé, esperança e caridade. Enquanto, então, nós precisamos dos remos que foram dados por Deus, precisam de nossa ação para produzirem efeito, as velas agem pelo sopro do Espírito, precisando tão somente de nossa disponibilidade para conduzirem o nosso barco. Que barco é esse? O barco da nossa vida. Por isso, nós precisamos pedir o Espírito Santo, que Ele venha recriar em nós a graça de Deus e manter vivo o nosso organismo espiritual. Quero junto com você rezar assim: Senhor, aqui está o barco da minha vida. E eu quero e preciso, Senhor, que esse barco possa não andar e correr correnteza abaixo e cair lá num precipício. Eu quero, Senhor, que o barco da minha vida possa andar rápido, mas seja pelo vento do Teu Espírito, pelo vento dos dons do Teu Espírito. Senhor, eu quero e preciso progredir espiritualmente. Eu quero e preciso viver essa vida sobrenatural cada dia mais, cada vez mais. Então eu abro o meu coração. Eu preciso abrir o meu coração para que esse Teu vento do Teu Espírito venha sobre mim. Então eu abro, Senhor. Abro o meu coração e peço: vem vento impetuoso. Vem sobre cada um de nós, vento impetuoso do Espírito Santo. Vem Espírito Santo de Deus e aviva em mim a sabedoria, o entendimento, o conselho, a fortaleza, a ciência, a piedade, o temor de Deus. Vem, vento impetuoso do Espírito Santo, soprar sobre as velas do barco da minha vida e me levar adiante. Vem, vento impetuoso do Espírito Santo e me tira dessa água parada que está a minha vida, dessa mornidão que está a minha vida. Vem, vento impetuoso do Espírito Santo, sopra sobre a minha vida, sobre o barco da minha vida. Vem, vento impetuoso do Espírito Santo. Reavivar essas virtudes
que já estão em mim: fé, esperança, caridade. E reavivar os dons que já estão em mim: sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus. Nós te pedimos isso, Senhor. Essa graça do teu Espírito por meio da Virgem Maria, Nossa Senhora de Pentecostes. Então rezemos assim, meus irmãos. Ó Maria, filha predileta do Pai, Mãe Santíssima do nosso Senhor Jesus Salvador, esposa mística do Espírito Santo, Nossa Senhora de Pentecostes, nós nos consagramos ao vosso maternal amor e vos tomamos como modelo perfeito de louvor a Deus, de santidade, de espírito missionário e evangelizador. Vós que no dia de Pentecostes, junto com os apóstolos, ficastes repleta do inefável dom do Espírito Santo, ajudai-nos na efusão do mesmo Espírito que recebemos no dia do batismo, sermos constantemente fiéis ao Senhor. Amém. Nossa Senhora de Pentecostes, rogai por nós. Nossa Senhora de Pentecostes, rogai por nós. Nossa Senhora de Pentecostes, rogai por nós. Amanhã, segunda-feira, nesse mesmo horário, nós vamos nos encontrar para rezarmos o 4º dia da nossa novena de Pentecostes, nos preparando, para esse grande dia, para essa solenidade no próximo domingo, onde vamos celebrar com a igreja e como igreja, tendo a Virgem Maria intercedendo por nós, como naquele dia em Pentecostes, no cenáculo. Desejo a você um domingo abençoado e que amanhã nós possamos nos encontrar. Não esquece de curtir e também de compartilhar esse vídeo para que mais pessoas possam pedir esse Espírito Santo nas suas vidas. Que pela intercessão da Virgem Maria, Mãe de Pentecostes, Senhora de Pentecostes, o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.